Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo sobre um tema que eu acho que eu já deveria ter postado antes, para conscientizar muita gente que tem um pensamento errôneo a respeito desse personagem, que é o Hulk. Uma coisa que me indigna muito, eu fico muito indignado vendo isso, é quando chega um cara e fala que o Hulk só enfrenta os caras que estão cansados, desgastados ou feridos. Ele nunca enfrentou um personagem em plenas condições. Gente, isso é uma blasfêmia. E eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Se nós avaliarmos, esse comentário ele só é plausível quando o Hulk enfrenta Shin e Kyokai. Porque dentre as 4 vezes em que ele enfrentou o Shin, vamos lá, na primeira, que foi em Baiô, na noite, onde eles estavam acampando, tanto o Shin e Kyokai estavam em plenas condições, mas não eram fortes o suficiente para enfrentar o Hulk. Aquele foi o primeiro embate. O segundo encontro, digamos, do Hulk com o Shin, ele tem ciência disso, foi na arena com o Hulk. O Shin ali estava, claro, num dia de batalha, estava lutando. A gente via que ele estava com alguns ferimentos. E antes disso, naquela mesma noite, ele tinha passado por uma perseguição imensa com a Sonidade, estava ferido e tudo. Mas ele não chegou a enfrentar o Hulk. No terceiro encontro deles, que é justamente quando temos aquele embate glorioso em Sai, é que Shin enfrenta Hulk em si. Shin estava ferido. No último dia ali da batalha de Sai, a gente viu como o Shin estava desgastado. E um dia antes ele tinha dado tudo de si nas muralhas e já vinha lutando há dias nas muralhas, enquanto o Hulk estava de boa. Ali foi uma questão que a gente pode usar para esse argumento. No último embate dele, já nas planícies Shukai, no último dia, Shin também estava ferido. A gente viu isso. Isso foi citado. Que tanto o Shin estava ferido, como a Kyokai também estava ferida e cansada. Vocês viram que eles fizeram durante toda a batalha ali na Shukai. E no penúltimo dia também, para tirar a vida do Shogaru, tanto o Shin e Kyokai deram tudo de si ali. Claro, estavam feridos, cansados. E no último dia, isso não foi isento. Eles também estavam em péssimas condições. Se a gente assumir que esse comentário é exclusivamente para o Shin e para Kyokai, eu acho totalmente plausível, eu até concordo com isso, que com relação ao Shin e a Kyokai, o Hulk é um personagem covarde. Ele é um cara covarde. Para um cara que se preza marcialmente, um cara que busca o caminho marcial, você enfrentar o seu oponente que não está na sua melhor forma, não está em 100% de si, mesmo sendo um cenário de guerra ali, um contexto de guerra onde tudo é possível, tudo é justificável, mas para um cara que busca o meio marcial, que busca enfrentar os seus oponentes no seu auge, isso é uma espécie de covardia, com o Shin, com a Kyokai. Mas se a gente avaliar, foram só esses. Porque primeiro, quando o Hulk fez história a primeira vez, quando ele apareceu, foi quando ele invadiu o QG da Kyo. Ele invadiu sozinho o QG da Kyo, passou pelas formações, enfrentou a própria Kyo que estava dentro da tenda dela, e estava em bom estado, não foi dito nada dela estar cansada nem nada. Ele venceu ela no 1x1, ele venceu ela no 1x1, acabou por derrotá-la. Foi derrotado por Hulk. Vejam que ele tomou vários tiros de flecha, e ele já tinha os ferimentos da luta com a Kyo, quando o Hulk chegou e arregaçou ele. Muita gente ali, se existisse algum fanboy do Hulk, o que eu duvido, iria dizer, ele só perdeu pro Hulk porque ele estava com os ferimentos da luta da Kyo. E o que é que o Hara coloca? Ele coloca o próprio Hulk dizendo, foram meus ferimentos? Não. Aquele homem estava acima de mim desde o início. Vejam que foi o próprio Hara que colocou o Hulk para falar pela própria boquinha dele que não tinha nada a ver com os ferimentos. Aquilo ali, mesmo uma desculpa podendo ser usada, não tinha a ver com os ferimentos. O Hulk era superior a Hulk, pronto. Na obra a gente acompanha esses caras que são grandes generais, principalmente que tem o seu lado marcial ali muito forte, eles conseguem fatiar massas e massas de soldados o dia inteiro. E isso não é argumento para tu dizer que o cara estava cansado. Onde é que eu quero chegar? Depois disso, Hulk enfrenta Hulk em Baiô. A gente sabe que Hulk era superior a Hulk, mesmo 9 anos depois daquela tragédia. Mas Hulk só morreu graças à flecha do Jika. Não é como se Hulk tivesse pedido para Jika atirar, não. Ele não queria que ninguém interferisse no duelo. Mas, claro, acabou que Hulk caiu pela lâmina dele, graças ao Jika.
E o próprio Hulk, ele não se dá méritos por isso, pelo contrário, o tempo todo é atingido por pessoas que jogam na cara esse fato de que Hulk só morreu para ele graças ao Jica. Todos jogam isso na cara do Hulk, inclusive o próprio Duke. E o Hulk não se vangloria disso, ele não pediu para aquilo acontecer. Era preferível para ele morrer sem ter superado o Hulk do que ele conviver com a vergonha sendo corroído, como vocês veem que ele se tornou um personagem muito mais instável depois desse duelo. Ele derrotou o Hulk, mas ele não saciou a sede dele. Porque o Hulk não caiu para ele num duelo pleno. O Hulk estava em ótimas condições no começo do duelo. O Hulk não tinha se envolvido em batalhas. Ali em Baio ele estava só comandando os exércitos. No último dia ele foi, invadiu o QG de Zal, cortou vários e vários soldados ali até o momento do confronto com o Hulk. E foi superior ao Hulk. Só caiu por conta do fila da puta do Jica. Mas não foi covardia do Hulk. Depois disso, o próximo duelo que a gente tem é no capítulo 253, onde o Hulk mata outro general renomado, que é o Jekishin. Jekishin estava em ótimo estado físico, invadiu o QG do Hibuku, o Hulk apareceu, derrotou alguns caras ali da elite do Jekishin, e derrotou o próprio Jekishin rapidamente ali. Ali foi um duelo limpo e claro, onde o Hulk foi superior, assim como com a Kyo. E o último dele, e um dos mais polêmicos, que isso não é argumento, eu vou refutar qualquer um que fale isso, foi o Duke Ryu. Vamos lá, durante todo o arco da coalizão, o Duke Ryu estava contra o exército de Zal, e o Hulk estava ali intocado no exército de Zal. No primeiro dia, o Duke se expôs. A gente viu ele fazendo todo aquele avanço impetuoso, onde o Shin acabou matando o Mangoku. No segundo dia, quando a Karen aparece, no capítulo 290, a Karen propõe a Batalha da Exaustão. E todo o exército de coalizão consente com isso. No capítulo 291, nos é informado de que não houveram conflitos de larga escala. Então ali a gente fica subentendido de que o Duke e os demais generais não se envolveram nas batalhas. Foi um dia bem mais apaziguado comparado ao primeiro dia. Quem quiser colocar na própria cabeçazinha de que o Duke se envolveu, fica a sua interpretação. No terceiro dia, nesse mesmo capítulo, é que o exército de Kim percebe que o exército de coalizão está agindo mais moderadamente ali, numa maneira de uma guerra de exaustão. No quarto dia, é quando os QGs permanecem parados e observantes e aceitam a guerra de exaustão, por terem toda a vantagem da sua terra natal. Então, se vocês quiserem assumir que o Duke até o terceiro dia ele estava se envolvendo, mas a partir do quarto, o fato é que ele para de se envolver. E isso é dito no próprio balão do narrador. O sétimo dia, quando Seikai, o comandante de Han, age. No capítulo 293, é informado de que 14 dias se passaram. Ou seja, se tu pegar ali, pelo menos do quarto dia, onde tu pode achar que o Duke Ryu se envolveu em batalha, ele teve 10 dias para descansar, onde as próprias tropas se digladiavam ali, mas os comandantes supremos não entravam em batalha, nem os generais. Agora é dito que no 15º dia a gente viu que foi o dia mais intenso de toda a coalizão em todos os frontes. O próprio Duke Ryu se envolveu, o Shin criou um plano lá para tentar pegar o Keisha, Mobu e Kame se comeram na porrada, Tou, Ozen, Yodo, todo mundo. O 15º dia foi o dia, eles se envolveram. Mas com a falha do exército de coalizão, somos informados de que no capítulo 319, na noite desse mesmo 15º dia, após a falha, Hibuku ele some do exército de coalizão. Ele deixa o exército de coalizão com aquele destacamento de 30 mil homens, 40 que ele tinha preparado. No capítulo 320, somos informados de que, após os comandantes da coalizão saberem, eles permanecem parados observando de suas posições, na fala do mesmo narrador. Todos os comandantes. A batalha entre tropas normal, um atirando flecha no outro e as tropas se gladiando. Os QGs permanecem parados. E a gente vê que o Duke percebe aqueles grupos de 1000 homens sendo enviados pelos demais estados como reforços para o contingente do Hibuku que ele pediu. O Duke nota isso no 16º dia, no outro dia, após a partida do Hibuku. Nesse mesmo capítulo 320,
somos informados de que no 18º dia é que Hibuku age. Ou seja, do 15º dia ali da noite, vamos tirar o 15º, mas 16º, 17º, no 18º dia é que Hibuku, através da passagem Bu, começa a tomar cidades e cidades de Qin. E no capítulo 322, no 20º dia, ali, se a gente contar no geral, o Duque chega. Ele marchou 4 dias antes, no 16º dia, quando ele percebeu. No outro dia, após a saída do Hibuku. É dito que o Duque Ryo, com seu destacamento, eles marcharam sem descanso. Ou seja, eles estavam... Fica subentendido ali que você pode até dizer, o Duque estava cansado quando foi enfrentar o Hulk. Mas o que é que o narrador coloca no mesmo capítulo? Ele diz que sim, eles marcharam sem descanso, mas que o exército de Hibuku tomou um caminho muito mais tortuoso para evitar os inúmeros postos de vigia e guarnições de Qin, para não serem vistos. Já o exército do Duque Ryo, utilizando a vantagem da terra natal deles, eles pegaram um caminho muito mais reto para chegar à retaguarda da vanguarda do exército Hibuku. E sem falar que o exército Hibuku como um todo estava tomando cidades após cidades. Então, se o exército do Duque, se o destacamento do Duque ali fosse para estar cansado, incluindo o próprio Duque, Hibuku e os seus estariam muito mais. Mas essa desculpa não foi dada nem pelo próprio autor. Quando o Duque enfrenta o Hulk, o autor não colocou que o Duque estava cansado, nem colocou que Hulk ou Hibuku estavam cansados. Ninguém deu essa desculpa. Só falaram da questão da velocidade. E no capítulo 324, quando a gente já tem a luta que começou no 323, a gente vê que a luta entre o Hulk e o Duque, que ambos estavam em perfeitas condições, em perfeitos estados físicos. Mas o Duque atacou a retaguarda do exército Hibuku. Sim, ele fatiou os caras, mas já disse a vocês que grandes generais podem fazer isso o dia todo. E não foi dada a desculpa de cansaço pelo autor. No 324 a gente vê que a luta entre o Duque e o Hulk é unilateral para o lado do Hulk. Um dos próprios soldados do Duque diz assim: cara, a luta está sendo unilateral. O nosso chefe está apanhando. Um dos soldados do Hibuku comenta que o Hulk ficou muito mais forte depois de Baiou. Ele melhorou muito comparado à última vez. E o próprio Duque Ryo fala, porra, ele ser capaz de tudo isso mostra que ele realmente tem uma presença da qual foi capaz de matar o próprio Hulk. Mas depois ele diz, mesmo assim o Hulk ainda era um cara infernal. E joga a patada da flecha lá, que é o que desestabiliza Hulk. A gente vê que no final o Duque conseguiu usar tudo de si, dar uma reagida e desferir uns bons golpes no Hulk. Mas que no final ele acabou caindo para o Hulk, ele foi solado em plenas condições. Então a finalidade desse vídeo é isso, cara. É mostrar que com Shin e com Kyokai esse argumento de covardia é plausível. Mas que com Kyo, eu não vou nem colocar o Oken por conta do fator Jika, mas que Oken não pediu por isso. Mas que com Kyo, Jeki, Shin, Duque Ryo, o cara tem seus méritos e pronto. Esses caras não estavam feridos, esses caras não estavam cansados, esses caras não estavam desgastados. Quando isso acontece, o Hara deixa explicado como foi antes do último embate entre Shin e Hulk, onde o Hara já colocou o Susui ali a tempo para analisar que tanto o Kyokai quanto o Shin estavam fodidos. Quem viu, a gente que leu, a gente subentendia isso, a gente sabia que eles não estavam bem. Mas o Hara colocou esse próprio exemplo. Colocou isso nas próprias palavras ali de outros personagens para mostrar. Deus o livre. Hulk mata Kyokai. O autor colocou ali. Kyokai estava cansada. Shin derrotou Hulk. Porra, foda. Mas o Hara colocou ali. Shin estava cansado. Então, mais um mérito pro Shin aí. Tá entendendo? Mas quando não é o caso, o autor não coloca e ponto. É porque personagem A foi superior a personagem B. Não tô desmerecendo o Duque nem esses generais. Eu adoro todos os personagens de Kingdom. Acho o Hulk muito sem sal, muito tapado, é um personagem que eu não gosto muito. Apesar de eu reconhecer todos os talentos marciais que o cara tem. O cara é um ótimo duelista, é um monstro na obra. Com relação à capacidade de luta. Mas eu não vou dar méritos que um personagem não tem. E não vou jogar pedras num personagem das quais ele não merece. Eu não vou fazer isso. É tipo agora, Shin derrotou o Hulk, mas gente... Hulk foi um dos personagens mais fortes apresentados na obra. Mas só porque Shin derrotou o Hulk, o cara vê neguinho falando
Ah, Shin agora é o mais forte da China. Mano, tu tá colocando. Tu nem viu a total capacidade do poderio militar dos demais 6 estados que enfrenta. E tu tá colocando o Kishin só porque elimina o Hulk agora é o top da obra. Tu nem viu os demais generais, os demais monstros que nem apareceram. Como é que tu tá tirando essas conclusões, cara? Gente, isso é um absurdo. Você julgar um personagem pelos últimos acontecimentos dele. O autor colocou até isso aí para ficar subentendido. Shin derrotou o Hulk, enfrentou um general do exército Koshou, chamado Gaku Haku, e passou um perrengue para matar ele. Isso mostra que Shin é forte, mas existem outros bichões aí, isso é natural, isso é normal. Homens fortes encontram homens fortes e cada vez tem mais e mais homens fortes aí pelo caminho. Alguns inferiores aos que passaram, alguns superiores, alguns do mesmo nível. Então, gente, não sejam fanboys, não se prendam a personagens, nem sejam haters de outros. Sejam pés no chão, sejam sensatos, sejam imparciais. A partir do momento que vocês lerem Kingdom com essa mentalidade, vocês vão apreciar muito mais essa obra maravilhosa e vão parar de encontrar defeitos onde não existem. Tu não gostar do Hulk, beleza, eu também não gosto. Tu não ser fã do cara, beleza, eu também não sou fã. Mas tu falar que o cara é um covarde, que todos os personagens que ele enfrentou estavam feridos ou desgastados, que ele fica esperando os caras estarem dessa forma pra... Gente, tu tá generalizando demais os últimos acontecimentos com toda a carreira do cara. Como eu disse, se você usar esse argumento especificando que é com Shin ou com Akiokai, eu aperto tua mão, até concordo com isso. Concordo. Isso não condiz com a atitude de um guerreiro. Mas os grandes generais que ele matou, todos estavam em bons estados. Então, cara, esse foi o vídeo. Se tu gostou, curta, comenta e compartilha. Ajuda muito. Espero que isso mude um pouco a ideia errônea que vocês têm sobre esse personagem. E é isso, galera. Valeu.